O Flamengo produziu mais que o Vasco, teve mais volume, e é um jogo de 17 finalizações do Flamengo, bola na trave com o Bruno Henrique, bola no travessão do Léo Ortiz, Flamengo criando muito, desperdiçando, mas o Vasco o tempo inteiro vivo de alguma maneira no jogo. E o Paiva, com as mexidas, tentando consertar o que não dava certo. E o prof falou que ele é um mágico para esse time do Vasco, curiosamente é o apelido do Felipe Coutinho também, mas faltou a magia do Paiva antes. Poderia ter feito, antecipado as mexidas, já que o time do Vasco estava com dificuldade para engrenar, para jogar. Então, se essas mexidas tivessem acontecido antes, o Vasco poderia ter até tentado uma melhor sorte no jogo, porque faltava justamente a velocidade do time, a dinâmica que teve no contra-ataque, em que sai o gol do Felipe Coutinho, e por mais que o time possa ter deixado ali o torcedor apreensivo no primeiro tempo, mais uma vez com essa necessidade de melhorar no segundo que não jogou no primeiro, e também ter sido inferior ao seu rival, mas, por outro lado, se a gente analisa o contexto, no mesmo campeonato, o Vasco sofreu sua maior goleada para esse mesmo adversário na história do confronto, numa crise terrível, e hoje se vê na parte de cima da tabela, com uma distância muito confortável da zona de rebaixamento, podendo focar no objetivo da Copa do Brasil, e o principal, num jogo em que um empate é um banho de autoestima para o torcedor vascaíno, por arrancar esse resultado e principalmente pelo Felipe Coutinho ter jogado 20 minutos e marcado um gol, porque havia ali, ele jogou apenas 4 partidas, ficou mais de um mês fora e volta marcando um gol de empate, um gol que dá um ponto importante para o Vasco nesse cenário todo. Então hoje sim, o torcedor vascaíno pode dizer que o Coutinho voltou e que o time está resistindo, o time está brigando e querendo demais nessa temporada sob o comando do Paiva. É mais de 63 mil pessoas no Maracanã. Se você perguntar aos torcedores que saíram dali, provavelmente os torcedores do Vasco, apesar do volume final de jogo, estão mais satisfeitos do que os do Flamengo, né, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Dani. Achei que a Dani não ia deixar eu falar, mas um beijo especial para você. Não, claro. Eu estava ansioso por esse momento. Achei que ela tentou... Você não percebeu a ordem da dinâmica. Eu tentei, claramente ela tentou não entendi. Tinha que ser o primeiro, mas era isso? É uma linha de passe especial com você, Daniela, professor Brelho, André, agora falando sério. Você traz essa observação e é importante essa sensibilidade, porque o clássico, ele permite isso. O clássico tem viradas, né? De situações, viradas de chave dentro de ano, dentro de competição. E um clássico é um clássico onde um time jogou mal, o Vasco jogou mal, o Vasco teve um primeiro tempo, sabe, de em algum momento torcer para acabar o primeiro tempo e comemorar que não levou gol. O Vasco teve dificuldade no segundo tempo, o Vasco não se encontrava em campo e a torcida sai feliz, a verdade é essa. E um Flamengo que teve bons momentos no primeiro tempo, não dá também para ficar só com o recorte final do vacilo, sabe, de não segurar a bola, de tomar um gol, sabe. O Flamengo, o time que para as pretensões que tem, ele não pode se perder dentro de uma partida do tamanho de um clássico ou mata-mata, que seja como se perdeu hoje. Sai incomodado, insatisfeito, porque a grande estrela do rival que não vinha jogando ainda faz um gol, você deixa escapar 2 pontos numa briga que você ainda quer de título, você teve um primeiro tempo, sim, bom, o Flamengo tem boas notícias de primeiro tempo, a movimentação do Plata, estreando, do Gerson, joga uma barbaridade de bola. O Arrascaeta e o Bruno Henrique, a movimentação deles é muito interessante. Isso sem falar do que jogou e do que joga Léo Ortiz. Então, tudo que o Flamengo teve de bola, teve de criação, teve de circulação, teve de aceleração e fez um gol. E não mata, e não segura essa bola no pé. O Flamengo tem qualidade no seu elenco para segurar essa bola no pé. Se cansou, tudo mais. O Vasco tinha dificuldade de jogar. E o Vasco precisou de uma bola para ferir esse Flamengo. Então, acho que é algo que o Flamengo precisa pensar. O Flamengo também vai precisar pensar sobre finalização sem o Pedro. Sobre não basta ter a movimentação do Plata, o Gerson saindo de um lado para o outro, a Arrascaeta fazendo uma que seria ali do Luiz Araújo, o Bruno tentando se movimentar, o volume, 17 finalizações que a gente falou, né? E você não espetar, você vai ter que espetar um Peñarol dentro de casa para fazer vantagem, você vai ter que machucar um Peñarol talvez fora de casa para se classificar, falando de Libertadores. Numa semifinal de Copa do Brasil também você vai precisar se impor, e aí você olha para um jogo desse tamanho, você sai muito incomodado, porque você sente essa coisa quando parece que tem uma boa atuação. A gente estaria aqui falando de uma grande vitória, de uma atuação assim espetacular do Gerson, do Léo Ortiz, de um primeiro tempo que botou o adversário, sabe, só que ele precisa entender também contra quem ele está jogando, porque o Vasco, que empata contra o Flamengo hoje, ele virou isso aí nas últimas semanas, nos últimos meses, sob o comando do Rafael Paiva. Ele não joga bem contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba, quando se classifica. Mas ele não se ausenta, né? Ele tem momentos muito complicados contra o Atlético Paranaense em São Januário, mas ele vira.
ele compete, ele tem um gol, ele sustenta a pressão, ele não se entrega contra o Flamengo. O Vasco, de alguns anos atrás, tomar 1-0 do Flamengo era... Você podia trocar de canal, você podia fazer outra coisa, porque ou o Flamengo ia sustentar com muita tranquilidade, ou o Vasco ia tomar mais. E hoje não. Então o Flamengo também tem que saber quem é que está do outro lado. Saber que time é esse. E pecou muito aí. O que para mim é pertinente na discussão sobre o Flamengo, eu vejo a maioria das pessoas criticar a falta de jogo, a falta de gol, a falta de ofensividade, mas o time pode mais. Eu acabei de usar essa frase também, né? O Flamengo pode mais. Mas o que mais me estranha, sendo um time treinado por essa comissão técnica, o jogo de hoje ilustra bem. Se o Flamengo tivesse conseguido fechar o jogo depois do gol do Gerson, com posse, com solidez defensiva, a gente diria que, olha, foi brilhante? Não foi. Mas foi melhor do que o Vasco o tempo todo. Sim. Fez um gol de rara capacidade coletiva, né? O Wesley, De Arrascaeta, Gerson. O Gerson jogou demais, o Léo Ortiz jogou demais e o Flamengo fez uma partida correta, quente, importante contra um adversário que é diferente dos outros. Né? A gente falaria. E ganhou. Acabou. Haveria pouco espaço para qualquer crítica, mesmo porque mais um jogador se machucou, e é um jogador que era meio um super-herói, porque todo mundo se machucava e ele não, né? E o Arrascaeta entrou meio na emergência, ficou mais tempo em campo do que deveria, do que talvez até pudesse ficar, mas não, o Flamengo não consegue fechar o jogo. Sim. E não é que não consegue fechar o jogo porque não faz o segundo gol, não consegue fechar porque mostra de novo fragilidade defensiva, e para mim esse é o ponto estranho. Porque ao longo da carreira do Tite, ele teve até alguns times que eram ofensivamente interessantes, no sentido de estão jogando talvez no máximo da sua capacidade. Extremamente maduras nesse cenário. Com mas 1-0 nesse cenário, acabava o jogo. O zagueiro não ia vacilar como o Léo Pereira vacilou. 1-0 no meio do primeiro tempo, acabou o jogo. Exato. Pode, como você falou, pode trocar de canal. E não foi só hoje, não é só hoje. Aliás, exceto o recorte do campeonato estadual, que a gente de novo insistiu, foram feitas poucas ressalvas, isso tem pouca relevância para o que interessa no calendário de um time como o Flamengo, mas fora o campeonato estadual, o Flamengo é um time que permite ao adversário, e permitiu hoje. E o gol que o Flamengo toma, para um time que está brigando e tem a pretensão que o Flamengo tem na temporada, é inadmissível, é de chegar no vestiário, de ter bronca, de ter conversa num tom alto. Nessa jogada aí, por que não pararam com falta o Ryan? Ele sai ali no drible, ali no meio campo. E todas as disputas você perde. E você deixa o jogador sozinho dentro da área. O Flamengo desperdiça várias oportunidades consecutivas de interceptar por uma marcação com baixa intensidade num contra-ataque que era tudo que o Vasco queria e buscou durante toda a partida. É curioso, então, pro torcedor... Desculpa te interromper, mas eu vou te devolver a palavra só porque eu acho que tem um ponto aí que é fundamental nesse debate, que é a visão do próprio torcedor do Flamengo, né? Você pega a rede social, você lê as mensagens, você vai ver torcedor muito bravo realmente com a questão defensiva, que já é uma questão anterior ao Tite. Sim. Mas hoje o torcedor ele faz duas ressalvas. Uma, jogou melhor do que vinha jogando, no sentido de ter e controlar a bola. O primeiro tempo é muito interessante. E o torcedor do Flamengo, ele acaba mais incomodado com o que o Pedro trouxe para a gente debater, que é a questão de quem vai pegar essa bola e chutar no gol, do que efetivamente com a questão defensiva. Porque, assim, existem muitas bolas, e aí a gente analisando o jogo, que o Gerson toca para o lado em vez de chutar no gol. E aí a bola que o Arrascaeta, que o esforço vacila e o Arrascaeta sai cara a cara. Então, eu acho que esse é o ponto que, nesse momento, o torcedor do Flamengo está perguntando quem vai resolver esse problema antes da defesa, sabe? Dani, falta um pouco mais de contundência, verdade. Característica também de torcida. O torcedor do Flamengo ele quer saber do gol. Talvez isso. Outras torcidas querem saber de não tomar gol. O Flamengo ele quer olhar para frente e ver a bola na rede. De fato, teve falta de capricho em algumas finalizações. A do Bruno Henrique, por exemplo, sai na cara do gol, poderia tirar do Léo Jardim, tocar por cima, mas, bola na trave. Mas analisando o contexto do jogo, não faltou volume ofensivo para o Flamengo. Não. O que faltou foi maturidade competitiva. Foi um gol de imaturidade sofrido pelo Flamengo num momento em que era totalmente favorável. E aí você vai voltar no papo do André. Não é o que você espera de um time do Tite. Você pode falar que o time desde a Copa do Catar se defende. A Copa do Catar acaba assim. Esse time, tecnicamente, mas isso seria maduro. Isso num segundo momento, né? Porque mesmo esse primeiro tempo tão elogiado
do Flamengo... Faltou a bola entrar. Não só faltou entrar, como faltou tentar mais. Faltou um Luiz Araújo ali para fazer isso, justiça seja feita, prof, que sai Sim, com menos de 20. Mas tudo bem, tem mais gente ali. É porque ele tem essa característica, né? De pegar a bola e chutar de fora da área, de onde tiver arriscar, mais do que os outros. Ele está mais inteiro para fazer isso, eu acho. No primeiro tempo você teve uma cabeçada do Pulgar e uma bola que o Arrascaeta volta com ela. No segundo tempo você tem as bolas na trave. Uma do Plata também. E uma do Plata. É pouco. Pelo potencial que esse time do Flamengo tem, porque o Tite sabia segurar jogo com times em que ele tinha que segurar o jogo. É o mesmo Tite que em outros momentos, quando tinha times melhores, também partia para um tipo de jogo diferente. Agora, na ordem, eu acho que pela ordem, primeiro o Flamengo deixa de fazer os gols. E num segundo momento ele acaba tomando os gols como tomou hoje do Vasco e já tomou em outros jogos tantos, principalmente na questão da bola aérea, coisas que a gente já falou muitas vezes aqui. Né? A gente vai falar bastante sobre esse jogo, obviamente, mas agora o treinador do Vasco, Rafael Paiva, ao vivo aqui no Linha de Passe. Vamos ouvir. De empenho, de vários aspectos que ele vê como positivos e olhando... Ele fala também de desempenho, né? Empenho. Além de empenho. Acho que desempenho pode ser um debate a partir de amanhã. Hoje ele precisa celebrar o empenho, a luta, resiliente que você falou, time que não desiste, o empate que arranca com um adversário rival, o grande rival jogando mais. Empenho, acho que pode falar num segundo momento. O corredor esquerdo do Vasco é problemático. O Vasco não consegue neutralizar o Gerson nem pela esquerda, nem pelo meio, nem pela direita. Ele não consegue conter uma subida de um cara como o Léo Ortiz. Ele não consegue identificar a movimentação dos caras de frente do time adversário. Ele não consegue sair com a bola no primeiro tempo. O Vasco tem muita dificuldade, porque o que o Vasco tem no primeiro tempo é o Paulo Henrique tentando escar a bola. Paulo Henrique tentando escar. A bola não passa pelo meio. O Sforza e o Payet estava muito abaixo também hoje. Abaixo tecnicamente, abaixo fisicamente. O Sforza com o Matheus Carvalho e o Cocão, tentando jogar sem bola, mas com bola não conseguia. Então, o time ele pode, num segundo momento, né, jogar balde de água fria para quem saiu feliz com o resultado, porque o desempenho foi baixo. Ele pode falar de empenho no segundo momento. O Vasco tem problemas, especialmente... Hoje o Piton poderia ter sido expulso, porque se o lance do Luiz Araújo ele tomou um cartão, ele poderia estar tomando o segundo cartão do Gerson. O próprio lance do Gerson, alguém poderia chamar para rever e alguém poderia achar ali no frame que poderia ser para expulsão. E um cara muito importante, por quê? Porque estava muito exposto naquele setor ali. Muito exposto, porque o Vasco tem uma dificuldade por ali. Então, sobre empenho, acho que ele pode ir um passinho atrás. Sobre desempenho, desculpa. Sobre empenho, acho que o Vasco... Será que o desempenho, ele não está falando mais de um acumulado dos últimos jogos? Eu fico com essa sensação, prof, que ele não se refere só ao jogo de hoje. Mas o desempenho dos dois últimos jogos foi abaixo. Então, foi abaixo, mas ele está numa excepcional fase, né? Onde esse homem mexe, as coisas dão certo. E o conforto para falar, ele hoje fala com absoluta tranquilidade. Ele está ali no comando do time. Isso não significa que, né, isso seja um exagero ou que a diretoria do Vasco é um bom ponto, continue procurando um técnico de maior rodagem, mais experiência, o que certamente aconteceu durante um período aí. Tinha que ser assim mesmo, porque... Tudo bem, ele assume, o Vasco melhora, tem aquela goleada contra o São Paulo em São Januário, que eu acho que é onde o time do Vasco começa a mudar, né? Em termos de mentalidade, o que precisa ser feito. Já se falava ali, à luz do 6-1 e da queda da comissão técnica, que teve 4 jogos para trabalhar, mas caiu porque tomou de 6 do Flamengo, foi isso que aconteceu? Sim. Que o Vasco ia ter mais uma temporada. E coragem até para derrubar com 4 jogos só, porque senão pelo calma, tá entendendo. Então, mas a conversa era, né? O temor era que o Vasco ia ter outra temporada para evitar o rebaixamento, até quando ia ser assim, e a SAF aí que não entregou o time que prometeu, e tudo mais. Técnico demitido com 4 partidas, onde já se viu uma coisa dessa, e o Vasco começa a se estabilizar. E quando parece que as coisas estão andando bem, entra uma nova conversa, que é, o Vasco precisa de um técnico. Para dar o próximo passo, o Vasco precisa de um treinador que seja mais forte, que fale com os jogadores, enquanto ele, trabalhando no dia a dia, começava a mostrar sintonia com os jogadores. E aí são contratadas novas peças, o Vasco tem um elenco mais robusto. mas agora precisa de um... A minha impressão é que a diretoria do Vasco colocou as mensagens em pausa. Está vendo outras coisas. Vamos ver. E aí, o time chega nas semifinais da Copa do Brasil. O time estabiliza a campanha no Campeonato Brasileiro de modo a se pensar em
competição sul-americana no ano seguinte. O Vasco está olhando para cima no Campeonato Brasileiro. Quantos anos ele não olha para cima? Exato. Isso. E busca um empate com o Flamengo hoje, que é retrato de um time que não se ausenta, que sabe o que quer, o que não pode fazer, não é um time arrogante, não comete esse tipo de erro de, tá bom, peito estufado, agora vamos ganhar. Não. Faz as coisas conforme elas precisam ser feitas. Mesmo esse treinador tem muito, muito mérito nessa questão. Insisto que não é só resultado. Não é só resultado. Porque a amostragem ainda é pequena, mas ela é muito significativa. Ele já passou por provas de fogo para um treinador jovem. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ele não tem medo de tirar o Payet. Até porque hoje também não era um dia para mantê-lo nem por tanto tempo, na minha visão. Acho que demorou para mexer. Hoje o próprio Payet concordou. Mas em outra oportunidade, não. E ele foi lá e tirou. Ele enxerga o jogo, ele joga o jogo junto. Há quanto tempo a gente não tem técnicos no futebol brasileiro que joguem o jogo e que era a principal característica que eu gostava muito do Vanderlei Luxemburgo. Sim. Às vezes ele mexia antes mesmo do torcedor chato perceber e pedir. E ele tem essa característica. Talvez, como lembrou o Breler, em alguns momentos tivesse que fazer isso antes. Sim. Mas ele acaba fazendo e o time está respondendo, o time está entendendo. Numa das primeiras partidas dele, ainda como pós-interino, o Maicon foi para a câmera e falou, o Vasco tem técnico. O Vasco tem técnico, e o técnico é ele. E ninguém levou a sério. Bom, o Flamengo também tem técnico, embora não tenha começado a falar ainda no Maracanã. A gente aguarda aqui para ouvir o Tite. O Tite, quando tem resultados adversos, né, que ele não considera bons resultados, costuma demorar um pouco mais. Mas a gente pode ir avaliando aqui, Breler, as estreias de hoje. Alexandro jogando, Plata fazendo uma partida, pelo menos em vontade, em movimentação, agradou o torcedor. Pode ser um ponto positivo nesse empate que não soa como um bom resultado nesses 90 minutos? Foram duas boas estreias, Dani. Eu gostei do Plata nos dois lados, né? Porque ele alternou durante a partida. No lado direito, jogador com muita capacidade de velocidade, de dinâmica e de cortar para o meio. O Luiz Araújo faz isso também, mas o Plata é um jogador ainda mais leve. Então teve oportunidades no primeiro tempo, naturalmente ainda buscando ali o ritmo ideal, se encaixando no time, mas para uma estreia num clássico, está de ótimo tamanho. E o Alexandro com as virtudes que a gente já conhece. Muita capacidade de construir por dentro, a capacidade de abrir... Ele chegando bastante ao ataque. Sim, avançando bastante. E longe da melhor forma física ainda. Exatamente. E o Alexandro com o Tite, a gente se acostumou a ver mais recuado, retraído. E teve liberdade para atacar. Até porque quem jogava por ali, quem não pôde jogar hoje, é o Ayrton Lucas, que é um lateral que precisa do espaço para atacar. E o Flamengo está acostumado a jogar dessa forma. E até pela proteção que o Léo Ortiz dá, o cara fica confortável em subir e não deixar um buraco por ali. Então vejo como duas boas estreias para o Flamengo em posições que precisa e vai precisar ainda mais, porque com a lesão do Luiz Araújo precisa avaliar... A gente não tem ainda o grau da lesão, né? Mas ele sente uma pancada. O Flamengo divulga uma nota já dizendo que ele sente uma pancada no joelho. Então, assim, em princípio não é uma entorse, não é nada mais sério. Foi realmente da pancada que ele toma do Piton, que o Pedro até falou que ficou barato, né? Que poderia ter tomado um cartão amarelo o Piton na entrada que tira o Luiz do jogo. Mas diga. Fez muita falta, né? Ele até tenta voltar para o jogo no sacrifício, mas do lado do Flamengo, por mais que seja uma perda ali preocupante, entrou a Arrascaeta, que mudou também a dinâmica do Flamengo de atacar. Ali o Flamengo, com a entrada do Arrascaeta, passa a jogar numa plataforma de 4-4-2, com a Arrascaeta também com liberdade entre as linhas de marcação. Mas eu vejo que o Plata chega agora, até com essas virtudes dele, de um ponta, de ser um jogador muito leve, para ser titular ou bastante utilizado. O Alcaraz é um cara que o Tite vai precisar repensar o posicionamento. Eu não vejo o Alcaraz como esse cara capaz de substituir o Luiz Araújo, um jogador das pontas. Para mim é um cara que precisa jogar... Acho que nem o Tite, você percebe que sim? Contra o Corinthians, ele entrou muito recuado. Eu vejo que é um jogador para jogar no meio e com liberdade para chegar na área. Ele mesmo fala, né? Eu tenho a característica do Dela Cruz, ele se compara ali na faixa de campo. Exato, é nessa posição, porque até pela versatilidade que ele tem, a capacidade técnica, pode-se imaginar um jogador polivalente para jogar nessa posição. Não tem um ponta, vai o Alcaraz, mas eu vejo que seria um desperdício com ele jogar dessa forma. Então o Plata, a chegada dele é providencial e fica do lado do Flamengo, o lado positivo.
pelo que produziu, a capacidade de gerar jogo, foi o time protagonista na partida. Em alguns jogos, a gente via até o Flamengo deixando a bola com o adversário, especulando um pouco mais. Hoje não, foi o Flamengo com muita posse de bola, mais de 60%, 17 finalizações. E pelo lado negativo, uma preocupação com essa ainda, mesmo sendo um time casca grossa, com vários jogadores acostumados a ganhar títulos, a chegar em decisões com o Flamengo, num momento de imaturidade competitiva, num clássico, em que você enfrenta um adversário que busca o tempo inteiro o contra-ataque. E aí tem o erro, sim, individual, a escolha ruim do Léo Pereira, tentativa de cavar pênalti, mas era um lance pós-bola parada ofensiva para o Flamengo, em que tudo se desmantela e a recomposição é muito ruim. As decisões dos jogadores, principalmente em não parar o Ryan, como o Ryan saiu na jogada individual, era para ter parado ali. E como o Flamengo foi deixando esse desencaixe chegar até a sua área, acabou sofrendo um gol completamente evitável. A gente exalta, sim, o mérito do Paiva, do Vasco, de ter construído a jogada dessa maneira, mas, por outro lado, uma equipe treinada como o Flamengo para ter mais segurança defensiva a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, tomar um gol dessa forma, para mim é algo que tem de deixar o treinador de cabeça inchada, a comissão técnica, de certa forma, precisa soar um alarme, porque nessa reta final, e ainda mais em competição de mata-mata, isso aí pode custar muito caro para o Flamengo. Então foi num clássico hoje, mas certamente o Peñarol também vai buscar uma bola no Maracanã para esse tipo de contra-ataque, para esse tipo de transição que o Flamengo foi muito incompetente em parar. Até porque, né, em casa tem que fazer saldo, né? Depois é lá, né? Diga, quero te ouvir. Não, quero te ouvir sobre os reforços. Se a gente que conhece o estrearam. Tite, esse atraso na coletiva aí se deve muito mais a uma conversa sobre o gol que tomou do que sobre os gols que deixou de fazer. Sim. Isso incomoda muito o jeito que ele gosta de jogar, né? O Gonçalo Plata, para mim, é uma belíssima solução, com força, capacidade, velocidade, e lamento, do ponto de vista do espetáculo, o Luiz Araújo ter se machucado, porque na falta do centroavante fixo, lá do tal homem de referência, essa dinâmica dele, do Bruno Henrique, do próprio Plata ocupando espaços. Eu não sou daqueles que acham que tem que ter centroavante fixo, mas alguém precisa ocupar aquele espaço. Sim, claro. Durante o jogo. Alguém Nem que não seja a mesma gol, pessoa. Estar lá como opção para receber a bola, né? Essa era a proposta do Flamengo, né? Então acho que foi muito prejudicada pela ausência do Luiz Araújo tão cedo. Ele se machuca com coisa de 15 minutos, embora seja substituído só um pouco depois. Né? É um pedaço muito pequeno do jogo, mas gostei muito do Plata. E sobre o Alexandro, me surpreendi justamente porque ele quebrou aquele estereótipo do só construtor, né? Ele estreia exercendo uma função muito parecida com a do Ailton Lucas e que a gente não esperava dele. Então é outra coisa, já que a gente está selecionando aí motivos para o rubro-negro sorrir, né? Esse seria um deles. Fala Vascão, saudações vascaínas. Acompanhamos aí mais uma repercussão aí pós-jogo aí, dessa vez contra o nosso rival. Conseguimos um empate ali, a estrela do Coutinho brilhou e empatou o jogo ali. O Vasco melhorou bem ali no finalzinho do jogo, poderia até ter conseguido ali a virada, mas no geral, ao meu ver, foi um jogo assim tecnicamente bem abaixo dos dois times, né, com poucas oportunidades. O adversário controlando um pouco o jogo, a gente sabendo se defender, acabamos tomando um gol ali no contra-ataque, mas soubemos mais uma vez aí resistir ao jogo, né, e dar a volta por cima. Dessa vez não conseguimos a virada, mas conseguimos o empate e manteve aí a nossa invencibilidade no Brasileiro, né? Agora são 6 jogos e a estrela do Coutinho brilhando também fortalece ainda mais o grupo, a autoestima dos jogadores para conseguir coisas maiores nesse campeonato brasileiro. Próximo jogo do Vascão agora só no próximo domingo contra o Palmeiras, mando de campo do Vasco. O jogo vai ser em Brasília, domingo às 4 horas da tarde. Bom pessoal, peço que você verifique sua inscrição. Se não estiver inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações para assim que postarmos o conteúdo você receber a notícia de antemão. E também curta esse vídeo para que o YouTube entenda que o Vasco é relevante aqui na plataforma. Também vou deixar os devidos créditos das imagens na descrição do vídeo.
Pessoal, eu vou ficando por aqui. Aqui, só quem tem o DNA Vasco. Tchau.